Sejam muito bem-vindos, que a paz e a luz do Cristo nos envolvam. Hoje a nossa reflexão será guiada por Paulo de Tarso, na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 8, onde se lê: Agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Paulo, assim como Cristo, em inúmeras vezes, utilizou o simbolismo da luz em mais uma oportunidade para nos mostrar e para representar o despertar consciencial, o despertar de consciência. E talvez Paulo tenha sido o maior exemplo da história da nossa humanidade aqui no planeta Terra de despertar de consciência. Exatamente quando ele encontrou Jesus pela primeira vez no caminho de Damasco, perseguindo ferozmente os cristãos. Jesus é um encontro belíssimo. Jesus se apresentou radiante, com uma luminosidade, uma luz tão intensa. E ele indagou Paulo, que naquela ocasião ainda era Saulo, questionando por que o perseguia. E Paulo ficou transtornado com esse encontro, e essa luminosidade foi tão intensa que ela fez com que Paulo perdesse a visão por alguns dias. E Paulo, nesses dias de, entre aspas, escuridão, refletiu profundamente sobre a sua vida, sobre as suas ideias, sobre as suas verdades, mas, sobretudo, sobre o seu comportamento. E dali em diante, sua vida se transformou completamente. Ele se despojou de um homem velho para renascer num novo homem. E ao longo da sua trajetória, nessa segunda fase da sua vida, vamos dizer assim, de transformação e de renovação, que é o nosso tema de hoje, renovação, ele foi se transformando, porque a transformação é um processo longo e contínuo, ao longo das suas vivências e das suas experiências. E agora nós vamos trazer um pouco aqui a nossa reflexão à luz da doutrina espírita e na nossa atualidade, na nossa realidade existencial. No livro dos Espíritos, no livro 2, na parte segunda, logo ali na primeira pergunta, dessa parte que se chama da encarnação dos espíritos, e o subtítulo é O Objetivo da Encarnação, Kardec faz justamente essa pergunta aos espíritos. Qual é o objetivo da encarnação? E eu vou resumir a resposta aqui, mas eles dizem, resumidamente, que é aprimoramento e aperfeiçoamento. E é um aperfeiçoamento intelectual, mas também, principalmente, é um aperfeiçoamento moral. E que ele ocorre em duas rotas distintas. Uma é a individual, através do nosso próprio esforço, da nossa dedicação, das nossas reflexões, da nossa compreensão e da ação no nosso dia a dia, mas é também desse processo no meio onde nós vivemos. Ou seja, há também uma cota coletiva de aperfeiçoamento. Porque uma coisa também leva a outra. Quando nós estamos no meio
vivendo em sociedade, em coletividade, nos aperfeiçoando, o nosso exemplo serve de luz. Daí vem também a inteligência de utilizar o simbolismo da luz, né? Serve de luz para os demais, que convivem conosco, para que todos aprendam uns com os outros, através de seu esforço próprio, mas também através dessa convivência em sociedade. Mas aqui vale e cabe também um ponto muito importante dessa reflexão, que é assim, é necessário saber e refletir? Sim, é necessário, mas é importante só saber, ter conhecimento? Não. É talvez mais importante, além do saber, é do fazer. E sempre que eu falo isso, eu lembro de uma reflexão de um livro de José Carlos de Luca. O livro se chama Para o Dia Nascer Feliz. E a lição é dia de saber e de fazer. E ele diz que entre o saber e o fazer existe uma ponte. E o nome dessa ponte é atitude. Então carece de nós as nossas ações, não só o conhecimento através das oportunidades que nós teremos ao longo da nossa vida, mas principalmente o fazer. A quebra dos paradigmas, o entendimento, a aceitação e absorção dessa realidade que nós vivemos e a prática daquilo que nós temos acesso pelo amor do Pai na nossa trajetória evolutiva, na nossa trajetória de vida. Porque nós vivemos aqui num planeta em transição, e segundo a doutrina espírita, em transição de um planeta de provas e expiações para um planeta regenerado. E em fases como essas existe um turbilhão que nos envolve de ideias, de emoções, são revoluções de ideias e revoluções de ações e de situações que vão nos permitir certamente essas oportunidades de despertar de consciência como houve e como aconteceu com Paulo de Tarso no caminho de Damasco. O Pai nos permite todas as condições e o meio adequado, e o momento adequado, e as pessoas adequadas para que nós possamos construir a nossa própria felicidade. Porque nós fomos criados para isso, pelo amor e pela misericórdia do Pai, para nós sermos felizes e para nós sermos perfeitos. E a grande rota, e a rota mais rápida, o caminho mais rápido para isso, são os ensinamentos de Jesus, que são alicerçados na virtude mãe, que é o amor. O amor exemplificado, o amor na prática. E o amor na prática significa caridade, porque fora da caridade não há salvação, como bem apontado por Kardec. Então, que nós possamos aproveitar realmente todas as nossas oportunidades e nos guiar através do nosso próprio esforço para a conquista da nossa felicidade e da nossa perfeição através do nosso próprio esforço, pois demandará um esforço emocional, um esforço intenso, que será modulado sempre por nossa vontade. Que nós possamos utilizar a nossa vontade como uma mola propulsora para isso, porque nós todos somos capazes. E eu parabenizo a todos que estão vendo esse vídeo agora, que ele sirva de uma oportunidade para que a gente possa refletir na força que nós temos dentro de nós através dessa mola propulsora da vontade. Que nós sempre possamos utilizá-la com muito critério, mas com muita intensidade, né? Para que a gente possa conquistar cada vez mais essa nossa felicidade. Porque a felicidade é possível mesmo em meios, em ambientes adversos, como a gente tem vivido,
porque ela é uma virtude íntima, e essa renovação ao qual nós estamos refletindo aqui, ela é completamente íntima. Por isso que nós repetimos por muitas vezes a necessidade da reforma interior, da reforma íntima. E são os ciclos que nós viveremos que nos trarão todas essas oportunidades. Que nós possamos nos guiar pela bússola moral segura dos ensinamentos de Jesus, para que a gente possa conquistar a nossa tão merecida felicidade e perfeição. Pois é para isso que todos nós fomos criados. Que a luz e o amor do Cristo continue a nos envolver e a nos guiar sempre